Olá a todos. Muito obrigado por estar conosco em Nova Vida, uma série de palestras com o Dr. Lightman. Olá, Dr. Lightman. Esse é o programa Olá, Nitsa. Esse é o programa 69. Vamos falar a respeito de carisma. O que é dizer uma pessoa carismática? Esse é um aspecto muito interessante. Nitsa. Carisma é algo que todos conhecem, mas algumas pessoas, outras têm, umas não. Isso pode gerar emoções em outras pessoas, ou ser adorável, ou que alguém que se enamore de outro imediatamente. Há uma espécie de um magnetismo, um ímã, uma força que tem certas pessoas que influencia a outros. Que força é essa do carisma, Dr. Lightman? Essa é uma força especial. Sim, não se pode dizer de cada pessoa, logicamente. Cada um depende do que vá a reconhecer no outro. Nós sabemos de forças que se encontram nos atores, atrizes, nos artistas, em que as pessoas buscam e querem até parecer-se, ser como eles. Nós vemos também nas universidades, se ver a um instrutor como grande, o professor, inteligente, pode ser que nem seja... Entende? É importante, o carisma é importância. Dependendo da importância que eu reconheço o seu valor, como a sociedade o aprecia, então eu, de alguma maneira, me sinto conectado com essa pessoa, dependo dela. Então, assim, é como eu me conecto com essa pessoa. O carisma pode ser por meio de características especiais que há numa pessoa. Eu também talvez quisesse comprar, adquirir isso, mas não posso. Então depende também da disponibilidade da pessoa. Sim, em diferentes aspectos. Então, há pessoas especiais que entre um quarto existe sua presença, sua energia. O que é essa força especial que existe na pessoa? Não podemos dizer que isso é carisma, porque isso indica algo especial. Se dessa maneira eu me conecto com a pessoa, e se há alguém que projeta a importância, depende de suas características, de quanto é apreciado. Eu sinto que há importância. A si mesmo se entra, é assim, importância que dá a si mesmo. Nesse momento eu já até suspeito. Todos são bons entre as pessoas, de acordo com a importante que considera. E minha pergunta é se nós podemos ver se uma pessoa tem carisma, se é alguém que o merece, se realmente tem carisma, ou é um mentiroso, um ator. E de acordo com isso, eu tenho que ver quem é na realidade. Então, se é rei ou se o rei é carismático e não um filho. E um grande, pelo menos, trabalhou. Pode ser que seja uma pessoa especial, com características especiais, e faz coisas boas para os demais, então eu vou e valorizo pelo que ele é. Assim sucessivamente.
Nietzsche, as características especiais da pessoa carismática, há uns que o têm, outros que não. Dr. Leitman, pode ser Mussolini, Hitler, que utilizaram carisma de outra maneira. Sim, Dr. Leitman, de maneira negativa. Estavam todos hipnotizados. Sim, como é que chega a isso, hipnotizados? Sim, assim é como funciona. Antes de mais nada, a grandeza que se atribui a uma pessoa, antes de mais nada. E a sabedoria da Kabbalah nos diz que não devemos mostrar nosso carisma. Nós devemos ser o mais possível, por maior que seja, se ver como um pequeno, se sentir e assim se apresentar diante dos demais. Então, assim é como deve se apresentar, Dr. Leitman? Sim. Aqui a pergunta é como os estudantes podem impressionar do professor e como que está roubando essas forças para impressionar-se. Mas este é o trabalho. Orem. 2 minutos atrás, o que você mencionou é que a pessoa carismática tem uma espécie de hipnotismo. Gera um hipnotismo. O que aparece a interação entre uma pessoa carismática e outras pessoas? Qual é essa força que existe nessa interação que a faz sentir frente a reações? Há investigações que dizem que as pessoas que quando se dirigem ou se impressionam por uma pessoa carismática, lhe dá uma sensação como que de enamoramento, num nível muito positivo. Como funciona isso? O que é essa força, esse carisma que se pode despertar de uma pessoa, uma espécie de magia? Se é isso ou não. Ora, não, você está me dizendo que a pessoa carismática entende, projeta nos demais. Ora, então, digamos, se a pessoa é carismática, você, Dr. Leitman, você desperta frente à pessoa o que você projeta, como que te compra, porque está reafirmando essa importância. Quando está próxima dessa pessoa, você também se sente importante. Quer dizer, projeta em mim uma energia positiva que me leva... Eu não sei energia positiva, diz Dr. Leitman, mas sua grandeza. Então, orem, que eu tenho essa sensação de algo elevado. Dr. Leitman, porque você percebe pequeno, está disposto a servir ao grande. Antes de mais nada, segurança, também esperança quanto à força que tens e que dá a ti. Tudo se pode resumir em segurança. Ora, em segurança de quê? O que vai acontecer? Dr. Leitman, que você está em mãos seguras. Não te preocupes do futuro que você está falando. Ver quantas pessoas ao redor dos ministros, do primeiro-ministro, e que a gente que se batem neles, onde se chega a isso, a sensação de segurança que recebem dele. Nós vamos apoiar, então, nos vai a dar essa segurança. Então, por isso que nós estamos falando com as pessoas. E é interessante, há estudos sobre isso, as relações do carisma. É uma pessoa da qual que não podemos ser indiferentes. Tem uma espécie de imã. Ou podem também gerar reações em contra muito grandes. Dr. Leitman, sim, tudo isso depende. Eu não creio, por exemplo, que os meus estudantes podem ser hipnotizados por meio de todo tipo de pessoas carismáticas de maneira externa, mas eu falo da sociedade em geral. O carisma pode gerar aspectos muito grandes, fortes e diferentes. Dr. Leitman, sim,
uma pessoa como Nietzsche. Então, há uma força que temos que reconhecer que existe. A pessoa não pode ficar indiferente. Há uma explicação porque essas forças contrárias. Dr. Lightman, a pessoa tem que decidir se é para si mesma ou não. Se desenvolve esse carisma e está contra o carisma de outra pessoa. Nietzsche, quer dizer, se eu estou contra esse carisma da outra pessoa e de acordo com a sua grandeza, Dr. Lightman, eu tenho que definir carisma da outra pessoa, se eu aceito isso. E assim eu me aproximo dessa pessoa, ou se, como carisma, eu me aproveito dessa pessoa e o anulo. Então, não confio na outra pessoa. Ora, isso está condicionado, isso tem a ver com ego. 1069, nessa palestra eu tenho que explicar o que é o ego. Uma pessoa carismática, nós nos sentimos obrigados a reacionar de uma maneira. Isso quer dizer que nós vamos à pessoa ou que nos aproximamos. Antes disso, os dois aspectos. Porque uma pessoa carismática diante de mim me obriga a reagir de alguma maneira. Por que isso é assim? Uma pessoa não carismática não me obriga a reagir. Dr. Lightman, porque a pessoa carismática se comporta como uma pessoa, como se fosse dona do universo. Olhem o que faz mim. Dr. Lightman, com o teu ego, você se mede e compara onde está você com respeito a essa pessoa. Você determina isso internamente. Nietzsche. Carisma sabemos que é uma questão externa corporal. Há um carisma espiritual, algo equivalente, Dr. Lightman. Carisma espiritual é algo completamente diferente. Nós anulamos tudo desde o princípio. Quando uma pessoa entra na espiritualidade, ela não tem nada. Não há nada mais do que uma única força. Ora, não entendo. O senhor pode explicar? Dr. Lightman, força espiritual representa toda a realidade. E o carisma que anula a si mesmo a nível de zero, de forma que não sentimos. O que nós sentimos, o Dr. Lightman, uma força superior. Nós a sentimos. Você não pode determinar se vai em contra, de maneira que te conectas com isso, se aproveitas de ti, nada. Tudo isso desaparece, se ocupa de ti. Em todos os aspectos, com zero carisma. Não existe. Porque não tens orgulho, não quer mostrar que manipulas a todos, que sabes tudo de antemão, e não há nada que não saiba de antemão, nem sequer que o dono das ações, porque tudo é eterno. Isso é o que você tem que aprender dessa força superior, como chegar a um estado tal como este, em que pode parecer a esta força e não depende aproveitar-se de outras pessoas. Que o carisma é anular o teu carisma. Há essa característica em ti e com isso precisamente construi teu carisma espiritual. Ora, então como é que se define carisma espiritual, Dr. Lightman? A medida de anulação do egoísmo, assim você vai construir seu carisma espiritual. Ao contrário, você não tem como trabalhar, porque o Criador é tudo. E zero ao mesmo tempo.
aonde você o revela, vai revelar a sua grandeza. Então, eu tenho que anular o carisma egoísta. Dr. Lightman, sim, você constrói o ego sob a condição que tu te anulas a nível de zero teu ego em cada coisa, em cada aspecto. E dessa maneira você tem a possibilidade de estar em todos os lugares. Netza, vamos tratar de entender. Até agora falamos que o carisma é a importância de si mesmo. Quanto é importante e isso se transmite aos demais. Então, qual é o carisma espiritual? O contrário é anular-se completamente, Dr. Lightman. Sim, mas quando eu digo construo dessa maneira a minha espiritualidade, a possibilidade de estar em qualquer situação, em qualquer lugar, sem limite. Nitsa, quando construo isso, não é que eu me sinto zero, Dr. Lightman, zero não há tal coisa, senão eu construo pelo fato de anular meu ego, o fato de que eu sinta que é grande e importante, eu anulo isso, essa força, esse peso de 1000 toneladas de um ao outro, eu renuncio a isso, isso desaparece. É como diz a sabedoria da Kabbalah, a linha esquerda, e em contraste, eu posso agora me reconstruir. Alguém que tem essa importância própria, tem muito material com o qual trabalhar, Dr. Lightman. Sim. Primeiro tens a importância a si mesmo. Então, você tem que fazer é parecer-se ao Criador. Essa importância, então, é ser como o Criador. Dr. Lightman, ser como um zero, todo o tempo chegar a zero, chegar com isso, aqui para quê? Por meio disso, cresce e chega semelhante ao Criador. Lourenço, é o contrário, me confundi, Dr. Lightman. Na medida em que eu diminuo meu ego, eu cresço em espiritualidade. Eu posso estar em qualquer lugar. O ego me molesta estar em espiritualidade. E quanto mais eu anulo meu ego, através dessa renúncia, através de todas as características que eu anulo, posso estar em qualquer lugar sem problemas. Orem, o que significa renunciar ao ego de maneira prática cada dia? Não pensar em mim mesmo, no meu benefício, mas no benefício de outras pessoas e do Criador. E o Criador é todos os demais. Nitsa. Então, digamos, se a pessoa é carismática, tem a possibilidade de hipnotizar os demais, e as pessoas estarem enamoradas dessa pessoa. Se a pessoa constrói ao seu próprio ser, o que acontece com os demais? Há também uma influência nos demais quando eu construo a mim mesmo? Dr. Lightman, através disso você sente a grandeza do Criador. Netza. E isso influi em outra pessoa, no ambiente? Dr. Lightman, na medida em que eles sentem que aprendem de mim, se ele pode ensinar. Orem, eu gostaria de entender. Vamos resumir. Se eu renuncio dentro de mim mesmo, e através dessa renúncia interna, que isso chama ego, eu construo de fato, construo a mim mesmo, me formo, e assim eu devo ser como o Criador, assim, para poder entender mais. Anulo e me reconstruo. Dr. Lightman, você, no controle do ego sobre isso, você renuncia. Ora, então, exatamente o que é a respeito dos demais? O ego é o respeito aos demais. O que não quer controlar os demais. Ora, e o que eu tenho que fazer? O desejo dos demais? Dr. Lightman, sim. Esse é o seu carisma, dito de outra maneira. Ora, de maneira paralela, Dr. Lightman, o carisma do Criador, que é a força superior. Que é a essência superior
aonde chega tudo. Orem. Eu não sei aonde está essa força superior, o Criador. O que eu quero entender. Eu tenho que renunciar ao ego e tenho que me cuidar dos demais. Com respeito, eu tenho que construir o quê? Internamente. Aqui que eu renuncio, eu entendo que é beneficiar-me do o próximo para mim mesmo. Mas o que eu devo construir, Dr. Lighton? Otorgamento e amor. Orem, pode explicar? Dr. Lighton, no teu carisma, seja dirigido a servir os demais, dar aos demais, ocupar-te, para poder ajudar aos demais, sentir como que enfermo de amor, não de amor assim como nós conhecemos de maneira animal, emocional, senão que te preocupas pelos demais. Nietzsche, falamos sobre o carisma como uma força que influencia de uma maneira corporal os demais e os atrai. Então, mudar isso ao carisma espiritual, assim, ao trabalho que nós fazemos sobre nós mesmos. Eu tenho que servir a todas essas pessoas que eu absorvi, Dr. Lightman. Para que você absorveu ou atraiu? Nietzsche, para poder sentir-me eu mais importante. Então, isso infla. Então, tem que servir-lhes, Nietzsche. E na mesma medida, digamos, mais pessoas, Dr. Lightman, eu sirvo na medida em que eu devo reconhecer e conhecer a força superior. Orem, o tempo terminou, falamos sobre o carisma em geral e no carisma espiritual. Você pode resumir como é? Dr. Lightman, eu penso que carisma espiritual é aquele em que eu me encontro com a característica de otorgamento e amor ao próximo, mas não unicamente outorgo aos demais e faço constantemente, isso depende dessa predisposição que eu receba do céu, dos céus. Orem, como esse carisma que você mencionou influi em todo o ambiente. Falamos do carisma como recorrente, que me faz sentir como que estou enamorado dessa pessoa que é enamorado, mas se eu estou num ambiente que a pessoa tem carisma espiritual, como é que isso influencia em mim? O que eu sigo essa pessoa, Dr. Lightman, eu aprendo dessa pessoa e quero ser como ela, quero doar, escutar o que diz e trato de implementá-lo através do ambiente que eu construí. Eu construo um jardim de infância onde se aprende, onde se vai crescendo para ser pessoas grandes. Orem. Um professor, se refere a um professor, um mestre que quer explicar aos seus estudantes, sim. Orem, mas em geral, se uma pessoa tem carisma espiritual, esse carisma, o que faz é que a mim me atraia precisamente é o carisma espiritual, não? Sim. Orem, e eu tenho, por exemplo, carisma recorrente, eu oxalá quisesse tivesse isso. Estamos falando de carisma espiritual, também quero ter essa característica, posso ter êxito, a característica é algo que se pega, que se aprende, se adquire? Dr. Lightman, eu tenho que perguntar a mim mesmo se é isso que eu quero. Se não, com isso eu não tenho mais perguntas. Aí, benefício de uma única coisa, de ser parecido a ele. Orem, uma pessoa com características carismáticas ou não? Dr. Lightman, sim.
Ora, então é algo que se pode desenvolver cada pessoa, Dr. Lightman. Tem que fazê-lo, e isso quando recebe essa predisposição de cima. Entendo. É uma pessoa que está na esquina e não vai poder aprender porque não tem carisma. De fato, que pode desenvolver, porque é a geração que recebe o despertar de cima do seu professor e não tem alternativa. Não tem alternativa para desenvolver esse carisma espiritual. Nietzsche, e numa última geração, o que acontece com o carisma? Dr. Lightman, é algo que é muito notório. Todos têm esse despertar de otorgar aos demais e dar lugar ao Criador para revelar-se. Saúde. Eu quero que essa definição seja clara. Na cabeça e no coração, quando você fala Criador, na força superior, que é o carismático por excelência. Até que ponto que nos sentimos? Pode explicar essa força? Dr. Lightman, a força de amor e otorgamento. E essa força te empurra a ocupar-se dos demais, a tocar. E esse é o exemplo que nós temos que implementar. Ora, muito obrigado, Dr. Lightman, Nietzsche, e obrigado a vocês. Carisma, aprendemos a definir.